Hello, guys! How are you doing? E aí, tudo bem com vocês? Se de repente você está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou a Teacher G. Eu ajudo pessoas adultas a falarem inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Hoje eu separei duas estruturas fáceis para te ajudar na hora de fazer perguntas. Na verdade, a gente tem visto todo dia aqui nas lives que tudo que a gente está trazendo para cá tem sido algo de fácil assimilação para a gente conseguir usar. Né? Uma das coisas que eu mais tenho ouvido de feedback, nossa, Titi, mas é isso? Achei que era tão complicado, né? Porque às vezes a gente recebe uma informação, recebe um conteúdo no inglês meio complicado, com aquelas regras, umas coisas estranhas, não é? Só que quando a gente vê na prática, porque essa é a nossa intenção, como é que na prática eu uso isso? Como é que na prática isso me serve? Como é que eu falo isso? Quando a gente vai com esse foco nesse como, né, nessa prática, as coisas começam a descomplicar mesmo. Então, aquilo que a princípio parecia complicado, começa a ficar mais tranquilo. E o conteúdo de hoje não vai ser diferente, né? Separei duas estruturas fáceis que, se você usar essas duas estruturas na prática, na fala mesmo, você vai perceber que não é complicado, é de fácil uso e vai te ajudar na hora de fazer perguntas numa conversa real, numa situação real, em inglês, usando essas duas estruturas no passado, tá? Porque a gente faz um pouquinho de confusão com essas duas. Eu vou começar falando um pouquinho do passado e, de repente, a gente traz também esse mesmo grupo de estrutura no presente, outros tempos, né? Vocês vão ver que é super prático de usar. Então, o nosso foco tem sido, vamos simplificar aquilo que a princípio parece que é complicado, guys, mas na verdade não é, tá? Bom, então para a gente começar as duas estruturas que a gente vai começar a trabalhar hoje, né? Se você de repente nunca viu, é importante você entender que como a gente vai focar o uso dessas estruturas que a gente vai ver hoje na fala, então mesmo que você já conheça, você pode aproveitar para praticar falando. Se você nunca viu, também não tem problema, porque você já vai conhecer como que você vai usar, você já vai poder começar a praticar usando mesmo, na prática mesmo, e você vai ver que não tem nada de complicado aqui não, tá? Essas duas estruturas que eu separei para mostrar para você hoje, a gente tem ali, ó, o were you e did you. Eu tô lendo separadinho aqui, depois a gente vai fazer algumas junções na hora de falar, tá? Quem é o were you? Para a gente começar entendendo o que vai acontecer aqui. Quem é essa estrutura que a gente pode usar para fazer perguntas numa conversa real mesmo, tá? O were you é o ser e estava lá no passado. Toda vez que você quer falar você era ou você estava, você vai usar were you. Na pergunta, tudo bem? É importante a gente entender que aqui o nosso foco é quando eu quero perguntar para a pessoa. Eu quero perguntar, onde você estava ontem? Ah lá, eu estava. Onde você estava ontem? O que que você estava fazendo? Ah, você era tal pessoa, tal, né? Você estava aqui ontem? Então, toda vez que eu quero fazer essa pergunta no inglês, você era ou você estava, eu vou usar o were you. Tudo bem até aqui? Então, quem é ele? É quando eu quero fazer esse tipo de pergunta. Você estava aqui? Você era tal pessoa? Você era famoso? Você era rico? Você era alto? Você era baixo? Você... Tudo bem? Você era feliz? Então, é o você era e o você estava. Por que que eu estou focando aqui quando eu quero fazer perguntas? Porque, ó, olha o jeito que ele está aqui, ó, were you. Eu já falei em outras lives que quando eu faço pergunta no inglês, eu tenho uma mudança, né, na hora de falar as coisas. Por exemplo, aqui eu estou perguntando, were you? Se eu estivesse afirmando, se eu falasse assim, ó, você estava aqui ontem, aí ia ficar diferente. O meu were ia lá para o outro lado, ia ficar you were, tudo bem? Então, por isso que eu estou falando que aqui vai ser o foco para fazer perguntas. Por quê? Porque normalmente, quando as pessoas estão falando inglês, estão perguntando inglês,
esse tipo de pergunta que eu dei exemplo, o que você estava fazendo ontem? Você estava aqui ontem? No português não tem nada disso, né? De inverter a ordem, de se eu afirmo, se eu pergunto, fica tudo do mesmo jeito. Só que no inglês muda. E aí, o que acontece? As pessoas fazem perguntas, ou acham que estão fazendo perguntas, mas elas continuam falando como se fosse uma afirmação. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: What you were doing? O que você estava fazendo? Só que ela não fez uma ordem de pergunta no inglês, como acontece. Ela falou do jeito que afirma. Que na maioria das vezes a pessoa nem sabe que isso acontece. Então, por isso que eu estou focando nessas duas estruturas, que são fáceis de uso, mas para a gente fazer pergunta, porque vai ficar nessa ordem. Were you? Tudo bem? Então, grava essa informação. O pessoal que for chegando aí, ó, já vai dando um hello. Tá frio aí onde você tá? Tá calor? Como é que tá a sua sexta-feira? Lembrando que a gente vai ver duas estruturas super fáceis de uso na hora de fazer perguntas em inglês. Então, a primeira ali, were you? Você era, você estava. É isso. Vamos dar uma olhadinha, então, o que a gente pode fazer de exemplos com essa estruturinha, com esse were you. Que tipo de pergunta, então, eu posso fazer? Perguntas como essa, ó. Você estava aqui ontem? Você estava na live ontem? Aí, ó. É uma pergunta que dá para fazer também com ela, não é? Você estava aqui ontem? Esse você estava é quem? Que a gente acabou de ver ali. Were you? Você estava? Were you? Você estava aqui ontem? Were you here yesterday? Aqui é here. Ontem, yesterday. Tudo bem? Você estava assistindo a live ontem? Were you watching? Tá? E aí eu posso fazer essas várias perguntas com você estava ou você era. Tudo bem até aqui? Se já tiver dúvida em relação a esse conteúdo, coloca aí para mim. Deixa eu ver se tem alguma dúvida ali no bate-papo. Então, a gente vai começar a conhecer o primeiro grupo. A gente está começando a entender qual é o primeiro grupo de estrutura, independente se você já conhece ou não, você vai perceber que o uso é bem tranquilo, bem fácil. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Se o were you é o você estava ou você era, vai ficar muito fácil para você falar essa pergunta no inglês. O que eu quero que você faça, você que está assistindo, acompanhando a live comigo? Você vai praticar essa pergunta falando. Ai, Cristian, mas onde eu estou aqui não dá para falar. Tenta falar meio baixinho, né? Sussurrando. Porque o que acontece? A maioria das vezes, a gente só ou vai escrever, ou fica imaginando, mas não abre a boca para falar. Se você quer falar inglês, esse é um dos treinos que precisa ser feito. Então, ó, você estava, a gente já viu. É o were you, tudo bem? Você estava, were you. Percebeu que fica invertida a ordem aqui, né? Were you fica ao contrário do português, porque eu estou fazendo uma pergunta, tudo bem? Ó, se você ainda não conhece o verbo trabalhar, trabalhar é work, tudo bem? No inglês, acontece algo muito fácil, que é esse indo, endo, ando. Toda vez que eu quero falar esse indo, esse endo, esse ando, sabe? Trabalhando, dançando, correndo, comendo, brincando, sabe? Essa situação. No inglês, gente, você só vai acrescentar um ing na sua palavra. Então, por exemplo, eu tenho lá trabalhar, work. Trabalhando, eu vou acrescentar esse ing. Então, vai ficar, se a gente juntar tudo, ó, tranquilo? Isso, só que vou te dar uma dicasinha de pronúncia para falar essa palavra. A gente vê esse ing, dá uma vontade de falar o quê? Ing. Passou isso na sua cabeça? Working, não é? Só que esse i vai ter som de e, tudo bem? Então, a gente vai falar, na verdade, working. O G, a gente vai dar uma engolida nele, tá? Então, é como se eu dissesse o seguinte, ó. Working. É isso. Esse N é bem acentuado. Esse som. Working. Pronto. É isso, tá? Então, toda vez que eu quero falar esse trabalhando, estudando, correndo, brincando no inglês, eu vou colocar esse NG para a gente poder deixar o trabalhar trabalhando. Com essa informação que eu te passei, com essa dica do ING, eu acho que você consegue fazer essa pergunta sozinho.
Vamos lá? Então, como é que você diria? Você estava trabalhando ontem? Como é que você perguntaria isso? Já falou aí no inglês? Vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo que você pensou? Were you working yesterday? É isso. Se eu quero perguntar, você estava. Você era. Por que são estruturas? Por que o were you é importante a gente conhecer e pode nos ajudar na hora de fazer pergunta, na hora de uma conversa real mesmo? Porque a gente está o tempo todo fazendo perguntas desse tipo. O que você estava fazendo? Você estava aqui? Nossa, onde é que você estava que eu não vi você? Você tá... A gente está o tempo todo perguntando isso, você estava. É ele, were you. Tudo bem até aqui? Lembra lá, vai abrindo a boca e falando junto comigo aqui, tá bom? Did, quem é o did? Então, depois a gente vai ver mais exemplos, tá? Vamos ver quem é o did, depois a gente vai juntar e fazer mais exemplos, tanto do were quanto do did. Quem é o did? Eu também vou usar para o passado. O were também é passado, tá? Então, os dois estão no mesmo tempo, não saímos do passado. O que mudou agora aqui? O did, você vai fazer perguntas diretas no passado. Não tem mais agora o estava, o era, não tem mais o ser estar. Por exemplo, que pergunta direta é essa? Ó, sabe quando você quer perguntar? O que é uma pergunta direta? Se você nunca me viu falando isso. Pergunta direta é, eu tenho a pessoa, você, eu já tenho ali, ó, o verbo, trabalhou? Você trabalhou? Você estudou? Que horas você acordou ontem? O que você fez? Você praticou inglês ontem? Você assistiu a live ontem? Percebe que agora não é mais você estava assistindo, agora é você assistiu? Isso é uma pergunta direta. Tudo bem até aqui? Nesse caso de perguntas diretas, eu vou usar o did, porque é ele que vai transformar essa pergunta que eu estou fazendo nesse tempo que eu quero, desse jeito que eu quero. Então, ó, você trabalhou ontem? A gente já sabe que trabalhou é work, a gente já sabe que ontem é yesterday, e eu coloco o did lá na minha pergunta. Did you? Did you work yesterday? Vou falar como é que vai ficar o som dessas coisas agora, tá? Toda vez que eu faço essa pergunta aqui, ó, toda vez que eu uso did com you, na hora que eu vou falar, como a gente vai praticar agora falando, eu vou juntar esses dois sons e quando eu junto, ao invés de did you work, eu vou ter did. Tudo bem? Tenta fazer esse som. Did. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Did. Quando você vai praticando assim, os sons do jeito que são na vida real mesmo, sabe? Do jeito que as pessoas naturalmente falam o inglês, lembra que você já vai praticando o seu listening, você já vai começando a entender muito melhor. Porque se você fica lá, passa uma vida treinando, did you work yesterday? Did you study English? Aí quando alguém chega numa situação real e joga uma lá para você, did you, né? Falando, ao invés de did you study English, did you study English yesterday? Você fica, que? Sei lá, English yesterday? Não entendi nada desse começo aí. Esse começo fica meio confuso, porque esse did já junta com o que vem depois e sai muito rápido, né? Então, o que é o ideal? Conforme você for praticando, já vai falando do jeito que a fala é mesmo. Então, ao invés de did you work yesterday, o did com you, a gente vai falar did you. Tudo bem? Did you. Bom, se aqui é did you, já junta a próxima palavra. Did you work? Did you work? Ok? Vamos juntar com yesterday. Did you work yesterday? Did you work yesterday? É assim que a gente vai ouvir. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem dúvidas antes da gente prosseguir, porque a gente vai falar mais um pouquinho deles, e aí a gente vai fazer alguns exemplos onde eu vou te incentivar muito mesmo a fazer, praticando mesmo esses exemplos. Olha a Anselma falando ali que tá frio. Eu perguntei no começo da live, alguém está em um lugar que está calor? Eu ia ficar com muita inveja em saber que alguém está em um lugar que está calor, né? Então, porque realmente esfriou bastante hoje. Muito bem, se não tem dúvidas, vou continuar então ali para a gente ver um pouquinho mais sobre o did e sobre o were, né? Como que eu vou usar eles ali. Muito bem. Então, o que é importante você saber
nesse momento em relação a esses dois grupos, né? Essas duas estruturinhas que a gente acabou de ver. A diferença de uma com a outra. Por exemplo, se eu quero perguntar o que você fez ontem, perguntas diretas de novo, não é? O que você fez. O verbo fazer é do, tudo bem? Então, se de repente o verbo fazer é do. Ontem a gente já sabe que é yesterday, que a gente viu nos outros exemplos. Então, vamos juntar tudo? Ah, você conhece a palavra o quê? O que é what? Então, o que? What e fazer é do. Agora a gente vai juntar tudo. E agora, como é que faz? Eu começo lá com o quê? Isso mesmo. O que você fez? Eu vou começar com o what. Vamos lá? Tente fazer essa pergunta em inglês falando e dar uma conferida se foi isso que você pensou na hora que você falou. Eu tenho o quê? What. Você, did you, né? Porque eu tô fazendo essa pergunta no passado. Fazer é do e ontem que é yesterday. Tudo bem? Junta tudo. What did you do yesterday? What did you? Lembra que aqui é did you? Mantenha esse som. What did you? What did you do? What did you do? Ok? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Uma pergunta direta. Coloco did, coloco you e já vou. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhadinha então? Se a gente tivesse que fazer, eu gosto sempre de fazer um resuminho, né? Qual é o resuminho desse conteúdo? A gente vai praticar mais um pouco ainda. Mas qual que é o resuminho disso se eu tivesse que fazer um resuminho? Were you? O que você precisa saber em relação ao were you? Se você entender que o were you é o você era, você estava, né? O nosso ser estar lá no passado. Pronto, é isso que você precisa saber. Were you? Você era, você estava. Teacher, entendi essa parte. É isso. E aí você vai fazer o quê? Usar. Que jeito? Praticando. Que jeito? Falando, né? Tudo tem um processo, tem que ir interligando uma coisa com a outra. Então, você era, você estava. Como é que você pergunta isso em inglês? Were you? Tá? O que mudou com did you? Já vamos falar juntado esse som? Did you é o você já direto. Você viajou? Você trabalhou? Você estudou? Você estudou inglês ontem? Nossa, você dormiu ontem? Ontem estava uma chuvinha, também estava frio. Que hora você acordou ontem? Você e já o verbo direto. É isso que vai acontecer com did you. Essa é a diferença. Então, se alguém perguntar para você, pensa numa pergunta que eu ouço o tempo todo. Teacher, qual é a diferença de were com did? Se alguém te perguntar, nossa, eu tô tentando aprender inglês e eu sempre confundo were com did, eu não sei a diferença. Quem que é o were? O were é o você era, você estava. Quem que é o did? É quando você vai fazer uma pergunta diretaça no passado. Você fez? Você trabalhou? Você foi? Você correu? Você... Essa é a diferença. Coloquem aqui para mim se essa diferença está ok para vocês. Teacher, entendi essa diferença para a gente poder prosseguir praticando um pouquinho. Vê se essa diferença está ok. Oi, Lourdes! Ítaro, Fortaleza tá quente demais? Ai, que inveja, Ítaro! Eu falo que eu me daria muito bem morando numa região quente, porque eu gosto demais do calor. Eu nunca iria escolher morar no Canadá, fazer um intercâmbio no Canadá, com meio ano fazendo frio, mas nunca. Um pouquinho de frio a gente até curte, mas eu gosto do calor. Acho que eu ia me dar muito bem morando numa região mais quente, né? Apesar que aqui é mais quente do que a maior parte do tempo é quente, né? Abafado e tal. Mas no sul, por exemplo, também acho que eu não ia conseguir morar. Eu não sou muito fã do frio, não. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora. Pessoal, tranquilo então essa diferença? Vamos dar uma olhadinha lá de novo. Qual que é essa diferença, então, entre o were com o did? Se você tiver entendido essa parte, guys, vocês não têm noção o tempo que as pessoas levam, o tempo que as pessoas demoram para entender essa diferença. Mas, Aditi, mas por que as pessoas fazem tanta confusão? Porque elas acabam ficando presas, muitas vezes, na regra gramatical da situação, da estrutura,
mais do que a prática dela, né? Quando a gente foca na prática, a gente percebe que é simples, não é? É só a gente entender que o were you é você era, você estava. Did you é o você direto, perguntando no passado agora. Você foi, você fez, o que você fez, você dormiu, você viajou, você trabalhou. Vou perguntar direto. É essa a diferença. Teacher, isso aqui eu entendi. Ótimo, já valeu a live de hoje. Tudo bem até aqui? Bom, já que você, então, entendeu a diferença, mesmo quem chegou agora, ó, se já pegou aqui, já deu para entender o que está acontecendo. A gente já fez alguns exemplos, né? Já vamos praticando falando, né? Exatamente isso que a gente vai fazer agora, então. Vamos identificar o que a gente vai usar? Como é que a gente vai passar essas perguntas para o inglês? Se eu tivesse que perguntar isso para uma pessoa mesmo, como é que eu falaria isso, tá? Onde você estava ontem? Como é que você perguntaria isso para alguém em inglês? Eu vou te dar um vocabulário de apoio aqui, que é o onde. Então, se de repente você não conhece onde, tá vendo aqui? Vou por aqui, ó. Onde é where. Where. O resto você já tem. Quem estava aqui na live desde o começo já viu ontem, já viu. Como é que fica essa pergunta em inglês? Se você está podendo falar aí, ó, onde você está, abre a boca e fala essa pergunta. Como que você diria para alguém em inglês? Onde você estava ontem? Como é que você perguntaria isso? Abre a boca e fala, de preferência, tá? Muito bem. Vamos lá para 2? Vamos entender como é que vai ficar 2, então? Olha 2. Você viajou a semana passada? O que vocês acham? Vai ter o were aqui? Que tipo de pergunta agora é essa? Tem o estava? Você era? Você estava? Ou é diretaça? Bem direta. O que é? Você viajou semana passada? Vocabulário de apoio, caso você não tenha, ó, semana passada, last week. Tudo bem? Last week. Então, como é que você perguntaria para alguém? Você viajou semana passada? Em inglês. Abre a boca e fala. Já treina falando. Como que você diria isso? Já tem vocabulário de apoio. Eu acho também que você já consegue fazer sozinho essa. Olha a próxima. Opa, essa tá maior, teacher. Então, vamos lá. Vamos juntos que a gente consegue. Que horas você estava estudando inglês? Então, vamos ver alguns elementos novos aí. Que horas? É bem conhecido. What time? Se de repente é a sua primeira vez que você está vendo que horas, está tudo bem. Que horas? What time? Tudo bem? Estudando. Estudar inglês é study. Som de D aí no final, né? Study. Só que lembra que eu falei que toda vez que eu quero falar esse indo, endo, ando no inglês, trabalhando, correndo, dormindo, comendo, lembra? Toda vez que eu quero falar esse indo, endo, ando, é muito simples. Eu coloco um ing na minha palavra, no meu verbo, e pronto. Trabalhando, work, com mais esse ing, working, dancing. Lembrando que esse som aí não é ing, e sim and, tá bom? Então, é estudando, studying. Tudo bem? Como é que você perguntaria, então? Agora fala aí, que horas você estava estudando inglês? Eu começo com what time, tá bom? A gente vai conferir todas essas perguntas, mas vamos praticando por enquanto. Eu vou conferir com vocês. Olha 4. Você bebeu café ontem? E agora, gente? Café? Coffee. Beber é drink. Drink. Tudo bem? Você bebeu café ontem? Esse drink tem dica de pronúncia na live de ontem, né? A gente falou sobre isso. Você bebeu café ontem? Como é que você perguntaria isso para alguém? Em inglês. Tem o were you? Tem o did com you? Como é que é? Já falou aí? O que você estava fazendo? E agora, teacher? Ó, vou passar alguns vocabulários de apoio. O que? What? Tudo bem? What? Fazer é do. Deixa eu subir um pouquinho, né? Que talvez para vocês visualizarem ficar melhor. Fazer é do. Só que aqui é fazendo. Você já sabe o que vai acontecer, não sabe? Vai ter um ing aí. Como é que ficou esse fazendo? Doing. Com esses vocabulários de apoio, como é que vai ficar
essa pergunta em inglês. Abre a boca e fala mesmo sem medo, tá? Ah, teacher, mas se eu falar errado? Então, mas se você falar errado ou não, você primeiro precisa falar, né? Esse processo de eu não vou mais falar errado é um processo contínuo que vai, é uma construção. Então, primeiro eu falo. Ai, não saiu ainda do jeito que eu queria. Tá, mas primeiro fale e o resto vai acontecendo como consequência. Tudo bem? As 5 questões aí. Coloquem aí para mim se tem alguma que você ficou na dúvida. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Ou foi tranquilo para você passar para o inglês? E antes de eu repassar com vocês essas informações. Então, coloquem aí no bate-papo se ficou dúvida em relação a alguma dessas. Ai, teacher, essa daqui ficou confusa. Fiquei na dúvida. Vê se ficou com dúvida de alguma ou foi tudo tranquilo. Alguma dúvida, dá 1 a 5, guys. Se todo mundo já conseguiu fazer, se tá de boa, se foi fácil. Porque, na verdade, fala sério, é fácil, não é não? Eu tô achando muito fácil tudo isso, viu? Vocês já estão ficando craques. Coloquem aí se ficou alguma dúvida. O que a gente teve que identificar nessas perguntas? Qual tinha o ser estar e qual não tinha, né? Qual que era a pergunta direta? Eu já vou checar com vocês e conferir se o que você pensou foi isso mesmo. O que eu acredito que sim, eu tô achando que foi bem tranquilo para você passar para o inglês. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, então, em relação às perguntas? Então, vamos só dar uma conferida se o que você falou foi isso mesmo, que eu tenho certeza que sim, né? Porque já está ficando fácil aqui para a gente, mas vamos dar uma espiadinha lá, então, para ver como é que ficaram as perguntas em inglês, se eu tivesse que falar mesmo isso em inglês para alguém, se eu tivesse que perguntar em inglês. Bom, a 1 tem o ser estar, não tem? Ah lá, ó, você estava? Were you? Onde é where? Onde é que você estava ontem? Where were you yesterday? Deu um trava-língua aí no começo? Where com were são sons parecidos, né? O primeiro aqui é where, e aqui é o wo. Where were you? Tudo bem? Where were you yesterday? Onde é que você estava ontem? A 2, a gente já foi para uma pergunta direta. Não tem o você estava, vou direto lá. Did you? Lembra que a hora que eu junto? Did you? Viajar é travel. Did you travel last week? A gente viu que semana passada, last week. Did you travel last week? A 3, que horas você estava estudando inglês? Que horas? A gente viu que é what time. Você estava, opa, tem were you. Estudando, a gente vai colocar aquele NG, né? Studying. What time were you studying English? Tudo bem? Olha, 4. Você bebeu café ontem? Direto também. Direto, não tem o você estava, então já sei que vou usar o did. Did com you. O som vai ficar did you. Did you. Beber, drink. Falamos sobre esse som ontem, quem perdeu a live, não está lá no grupo do Telegram. Que conteúdo sensacional. Você bebeu? Did you drink? Did you? Did you drink coffee yesterday? Tudo bem? E a 5, ó, o que você estava fazendo? O que? A gente viu que é what. Fazendo, fazer é do. Vou precisar daquele NG para ficar fazendo, doing. O que você estava fazendo? What were you doing? What were you doing? Tudo bem? Titi, acho que deu certo aqui, hein? Foi isso que eu pensei também na hora de passar para o inglês. Foi isso que eu falei. Foi isso que você falou aí? Ah, Titi, o meu ficou um pouquinho diferente. Eu confundi aqui na hora de usar o were, eu usei o did. Na hora de usar o did, eu usei o were. Eu confundi um pouco. Tá tudo bem, guys. Não tem problema se de repente teve uma confusão, confundiu na hora de fazer, porque quando a gente está falando, vocês vão perceber que é exatamente isso que acontece. A fala, como eu sempre falo, é muito rápida, não é? Não dá tempo de você ficar pensando, quer dizer, você até pode, mas a outra pessoa vai ficar tipo assim, né? Olhando para você, esperando você responder, né?
então a fala é muito rápida. Então, quando a gente fala, é natural que confunde um pouco. Nossa, era did, usei were, era were, usei did. O que vai fazer você parar de confundir? Teacher, eu ainda confundo, eu preciso parar de confundir. A prática. A prática é o que faz você parar de confundir, tá? Então, o que você fez hoje aqui comigo, continue fazendo. Você precisa da prática para parar de confundir e as informações começarem a fazer sentido para você à medida que você vai praticando, tá? Então, é a prática que vai te ajudar nisso. Guys, pessoal que está aqui no YouTube me acompanhando, dúvidas? Foi fácil ou foi difícil esse treino de hoje? Coloquem aí para mim se o treino foi fácil ou foi difícil esse treino. Eu tô achando que foi bem de boa, bem fácil mesmo. Mas o pessoal que foi treinando, que foi falando mesmo, abrindo a boca e falando, foi fácil ou foi difícil? O que vocês acharam? Eu tô achando que tá bem de boa, hein? Como é que foi aí? Vou abastecer aqui que a água já foi. Coloquem aí para mim se foi fácil ou se foi de boa, tranquilo. Consegui falar, teacher? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Coloquem aí no chat se foi fácil ou se foi difícil, à medida que vocês foram praticando e falando aí. Isso, Ítalo, a gente vai ter lá no Telegram. Daqui a pouco eu já subo a live e deixo o material lá para vocês também. Fácil, né, Eva? Tranquilo, que bom, guys. Isso vai me mostrando que, de fato, cada vez mais, né, quanto mais a gente foca nessa prática falada mesmo, a gente começa a perceber que mais fácil é. Aquilo que às vezes parecia tão confuso, tão complicado, né? A hora que a gente pega para fazer na prática, fica tranquilo, né? Eu bato sempre nessa tecla, por isso que eu falo sempre, não é difícil, você não tem dificuldade, é só ter a técnica certa, o jeito certo de fazer, que você vai perceber que não é nada complicado quanto parece, né? Ou quanto você acha às vezes que é complicado. Ótimo, então, ó, quem ainda não tá lá no grupo do Telegram, estou colocando o link do canal aqui no bate-papo para você. Baixa o aplicativo, entra lá no grupo, porque lá você tem a live para você assistir por 24 horas, de repente uma que você não conseguiu assistir, e material em PDF, esse slidezinho que eu acabei de usar aqui com você, eu coloco lá para o pessoal também poder ter o material, tá? Fica fácil, não é, Selma? É, mas é fácil mesmo. Quando a gente vai nessa prática aí, né, nessa explicação da prática, fica fácil. Qualquer conteúdo dá para fazer isso, gente, dá para deixar o negócio fácil. Então, ó, acompanhe lá no grupo. Perdeu alguma coisa, material vai estar lá. Coloquei o link aí para você, se você ainda não faz parte do Telegram. Convide os amigos, manda esse link da live para outras pessoas, né? Porque ele não fica público, esse link. Se você entrar lá depois no YouTube, você não acha. Mas você que tem o link lá no Telegram, você consegue encaminhar ele para alguém. Só quem tem o link que vai conseguir, porque eu não deixo ele público. Tudo bem? Guys, tenham um ótimo final de semana. Have a great weekend. E vejo vocês na próxima. Thank you, guys. Bye, bye. See you.